Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast e hoje, Ricardinho, nós vamos falar de presença digital. Presença digital, Rafael. Mas antes, Rafael, eu queria mandar um beijo, um abraço para duas pessoas muito especiais. Dona Lívia, que eu tenho certeza que está nos assistindo, e o seu Augusto, o irmão desse ilustríssimo convidado que está aqui hoje com a gente, que eu tenho certeza que ele está assistindo isso de pertinho aqui para aprender tudo que o irmão dele vai falar aqui, porque, como sempre, a gente só traz gente aqui o quê? Gabaritadíssima, porque a gente quer mudar a forma de pensar de vocês. Então não esquece, Augusto, Olivia, compartilha, se inscreva no canal, manda pra família inteira, manda pro grupo, dos manda amigos. pros amigos, manda todo mundo se inscrever, porque conteúdo aqui é de qualidade. Todos vocês se sintam acalantados, se prepara, pega um negócio gostoso pra comer que vai começar mais um JD Cast. Acalantados foi bem bacana. Porra, legal, né? Estamos criativos, estamos digitalmente presentes Vamos hoje. apresentar quem tá com a gente pra falar desse assunto que é tão importante, Rico. Bem legal. O que nós vamos falar hoje, Rafael? Nós vamos falar da presença digital. Nós vamos falar de como se portar num perfil de uma rede social. Nós vamos entender como uma pessoa que é um ícone de postura, presença, educação. É um cara que tá vendendo pra caramba, um cara super jovem, inteligente, focado, que tá fazendo a diferença esse ano aí pra gente. Exatamente. E tem uma equipe grande, Ricardo. É uma equipe grande, com presença digital também. Com presença digital. E presença digital, não só ele, mas a equipe dele sabe o que faz. É isso mesmo. Estamos falando de quem? Do seu Rivelino. Finalmente, Rivelino, você está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Riva. Riva. Bem-vindo, Riva. Teu nome é Rivelino mesmo ou você é amante de futebol? Na realidade, não. Primeiramente, um privilégio de estar aqui com a JD, nesse JD Cast. É algo muito gratificante, porque muitas pessoas com gabarito até maior do que o meu estiveram aqui. Só que, vamos falar o que importa. Rivelino foi vou falar que há 11 anos atrás, quando eu comecei lá na Brasil Brokers, eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Fizeram uma lista de nomes lá, meu gerente, o Finco, que está em outra empresa, mas aí colocou um monte de nome de jogadores. Aí, o que é isso? Vai pôr o seu apelido aqui. Aí colocou um monte e deu Rivelino.
Aí até hoje... Você nem é fã do Rivelino nem nada. Eu sou corintiano. Tá Coisa da... Confunde. Acaso da vida, Então, né? a sua entrada no mercado imobiliário foi com o Finco na Brasil Brokers. Foi na Brasil Brokers. Então não é tão antigo assim no mercado imobiliário. Tem 10, 11 anos aí que vai fazer agora esse ano. 2015, meado. E como é o seu nome de verdade? Leonardo Henrique de Melo. Nada a ver. Cara, nome bonito. Nome bonito. Ó, né? Tá fofo. Não dá pra mudar. O mercado inteiro me conhece como Rivelino e aí vai. E eu vou parafrasear meu amigo e parceiro aqui, Ricardinho. Conta pra gente como você foi picado pelo mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário, então. Comecei cedo, com 18 anos de idade, eu já tinha essa... Graças a Deus, meu pai trabalhava no mercado e eu tive alguns exemplos. Quando eu falei, quando eu fazer 18 anos, eu vou começar a trabalhar no mercado imobiliário. E aí, quando eu fiz 18 anos, literalmente, dia 8 de janeiro, eu fui lá na Brasil Brokers, sem saber nada, tal, entrei, falei, eu quero trabalhar aqui. Aí, tá, mas quem falou pra você vir? Eu falei, não, eu. Aí cheguei lá, tá bom, chamou um gerente. Aí chamou o Finco, onde que eu comecei lá na Brasil Brokers. Estamos aí. O Finco, inclusive, já trabalhou aqui na JD, uma época, não sei quem é. Ele era gerente do online, se não me engano. Você, quando foi trabalhar no Brasil Brokers, você era corretor de online? Pra quem não sabe, né? A Rivelino é gerente de online na JD. Corretor de salão, na rua mesmo. Então você começou como salão? Como salão. Comecei como salão e já com folheto debaixo do braço, saía sozinho na rua, ia pra cima. E minhas primeiras vendas foi num lançamento perto de casa lá. Fiz 3 vendas em 15 dias. Que beleza. Então assim, mas também foi dedicação. Saía pra rua lá sozinho, entrava nos comércios, falava com o cliente na rua, telefone, ligação... Só para você ter noção, já vendi de tudo. De ligação, de oferta, de anúncio, de tete a tete. De tudo que a gente imagina, a gente vai desmembrando aqui pouco a pouco falando para vocês. Caramba. Mas foi isso daí. E uma coisa que é legal, se a gente pensar numa linha do tempo, e com certeza você está inspirando muitos jovens. Quanto tempo você ficou corretor até virar gerente e quanto tempo você está gerente? Né? Entre idas e vindas, assim, a gente sempre fala que muita da gente não quer, né, ter um cargo maior, mas entre idas e vindas, eu comecei na Brasil Brokers, aí fiquei 1 ano, aí em 1 ano de JD eu vim para cá, né? Foi no lançamento do Reserva Vila Ema. Lá embaixo. E aí, né, nesse período, comecei como corretor, fiquei como corretor. Tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou como gerente. Então, todo esse período como corretor. Só? 2 anos e meio. Caramba. 2 anos e meio. Você virou gerente aqui? Aqui. A Gina, que me levantou aqui como gerente, né? Então, Acho que era mais tempo. Esse período parece, né? Parece. Não, parece, realmente, parece mais tempo. Os resultados parece que fala que é mais tempo. E aí, Riva, só para pegar o gancho aí da nossa conversa hoje, você que era um cara do salão, em que momento que você começou a ser um cara do online? Né? Com corretor ou como gerente? Não sei aonde começou o seu passo aí. A mídia online, né, as redes sociais, eu sempre estive por dentro do que rolava no mercado. E aprendi realmente a entrar nessas redes sociais lá atrás, quando o Facebook abriu, quando o Instagram abriu. E aí fui procurando. E através disso a gente começou a fazer, né, anúncios, a se colocar melhor nas redes sociais. Desde lá de trás já tinha essa... Mas ainda como um corretor de salão. Como corretor de salão. Mas também vendia como corretor online. Com estratégia digital. Estratégia digital, Instagram, Facebook. Antigamente não tinha muita questão do Instagram, né? Era mais Facebook. Então vendia bastante nessa parte. Buscava beber de várias fontes, né? Para poder puxar, captar venda, né? Cliente e fechar venda. Né? E aí a gente, no Reserva Vila Ema, que foi um lançamento que a Diálogo fez... lá atrás a gente vendeu bastante também de redes sociais, porque antes era muito mais nesse tete-a-tete, porque não tinha tanto anúncio, tantas pessoas fazendo. Eu tava engatinhando, né? Então assim, Store vendia, Feeds vendia, Mercado Livre mesmo. vendia. Então, LX, tudo isso vendia. Sim. Né? Então, assim, a gente fazia o que o momento pedia. E assim, uma coisa que eu acho que é importante, tem a ver com o tema de hoje, né, Rica? Como você enxerga
você sendo um líder, tendo uma equipe extensa, né? Como você enxerga essa importância da presença digital, que é o tema de hoje no nosso episódio, no sentido de como se portar, como montar um perfil que seja fidedigno a você como profissional, né? Como você deve se comunicar com o cliente, né, Rica? Posso até voltar um degrau, Rafa? Lógico. O que para você é a presença digital? Né? Porque tudo isso que o Rafa está falando é uma consequência de querer estar presente digitalmente. Então, o que seria a presença digital? O que é estar presente digitalmente? Eu vou resumir em algumas palavras. Os olhos, eles não se cansam de ver. A mídia social, ela é isso. As pessoas, elas agem muito na parte da emoção, muito nesse posicionamento de querer algo novo, algo a mais. Então, assim, as redes sociais, as mídias sociais, o posicionamento, para quem quer estar um passo à frente, você precisa ser pontual nessa questão. Saber o que o cliente quer, entendeu? É isso que resume mais ou menos o que você falou aí. Tá. Isso como presença. Como presença. Como estar presente... estar presente digitalmente. Imagina o seguinte, Rivelino, até antes de entrar no que o Rafa efetivamente perguntou, já do desenvolvimento da presença em si digitalmente. Hoje a gente não tem só rede social. Sim. Né? Eu não me faço presente só na rede social. Talvez a rede social, quando automaticamente vem na cabeça das pessoas, Facebook, Instagram. Né? Mas a gente tá até vomitando aqui outras, né? Tem TikTok, você tem, ou melhor ainda, digital, não necessariamente rede social. A gente tem WhatsApp, a gente tem YouTube, a gente tem LinkedIn, a gente tem Telegram, a gente tem o YouTube, a gente tem ferramentas digitais que a gente percebe que cada vez mais os corretores estão se apropriando dela, não necessariamente só para vender, né? Não vender no sentido assim, lógico, a gente se colocar no perfil como corretor, o intuito é sempre vender, logicamente. Estar presente digitalmente, para mim, eu virar uma autoridade, tipo, no assunto que eu detenho. Eu sou corretor, eu quero ser uma autoridade de imóveis dentro da minha rede social, seja ela qual for. Então, eu vou prover conteúdo em cima daquela minha rede social. Se eu me especializei em Facebook, se eu me especializei em Instagram, ou o que quer que seja, é lá que eu vou me dedicar. Mas a gente vê um movimento cada vez maior dos corretores se especializando em várias coisas, né? Então, acho que a percepção que você falou no comecinho, que eu vendi tudo, eu vendi de oferta, vendi de captação, eu vendi de tete-a-tete, eu vendi de folheto. Hoje, o digital entrou também com várias ferramentas. Sim. E você, assim como os corretores da sua equipe, como os corretores, de um modo geral, estão engatinhando, estão aprendendo e estão desenvolvendo cada vez mais conteúdos criativíssimos, relevantes, para captar a atenção do cliente, mas principalmente eles estão aprendendo a se posicionar como profissionais nas suas redes. E acho que queria até começar o papo pegando o que o Rafa falou, mais do que o anúncio em si, né? Acho que a gente até fala isso depois, mas dessa postura, né? O que o corretor, a gente pensando como corretor, quais são as primeiras preocupações que o corretor tem quando ele resolve assim, vou tentar ser uma autoridade no meu assunto na rede social X. O que ele tem que se preocupar? O que muitos, às vezes, é até um feeling do que você falou, o que muitos, às vezes, não entendem é que o cliente compra aquilo que ele quer, né? Então, assim, igual a gente costuma falar, diversas vezes, vocês falaram aqui em vários podcasts, os clientes, eles estão se adaptando ao mercado e eles querem coisas novas. Só que, vamos lá um exemplo. Às vezes eu vejo muitos falarem, eu vou criar só um perfil aqui profissional e ali eu vou colocar só coisas de imóveis, tal. O cliente que compra, ele quer comprar família, ele quer comprar luxo, ele quer comprar status, ele quer comprar viagem, ele quer comprar tudo. Então, assim, esse posicionamento é válido e você pode ver que muitos corretores de sucesso no mercado que você acompanha são corretores que se posicionam dessa maneira. Porque às vezes o cliente ele já está, para falar a verdade, saco cheio de ver só imóvel. De ver a mesma coisa. Ele quer ver a sua vida também. Porque hoje em dia também todo mundo às vezes faz a mesma coisa.
Sim. E isso não vende, tá? Então essa diferença, que é o que acontece. Às vezes a gente contrata alguns corretores que vêm no mercado, não tem essa mania de fazer dessa forma, e o cara muda totalmente a maneira de trabalhar, né? O cara arrebenta. Por quê? Porque quando você está ali investindo no seu negócio, está se posicionando legal, o cliente ele entra no seu perfil. Né? A pessoa ela entra no perfil do corretor para ver quem é essa pessoa. Muito legal o que você está falando, Rivelino, que vem muito de encontro com o episódio que a gente fez, episódio 23, que a gente fez do JD Cash, que a gente fez com o Boassi e com o Dólar. Que o Boassi, ele comenta, tem até... Acho que teve um corte lá do game que nós fizemos, que é exatamente o que ele fala. Quando você faz um anúncio... Às vezes a forma com que você constrói essa chamada, você deixa ela muito mais interessante e ela entrega muito mais esse anúncio. É isso aí. E as coisas estão coligadas, né? Para quem está assistindo a gente, vai estar falando de presença digital, mas eu acho que tudo isso que você está falando, que o Ricardinho também colocou, os detalhes fazem toda a diferença. Faz a diferença. Eu fico pensando quão difícil deve ser para você ser gerente. Quantas pessoas você tem na sua equipe? Hoje estamos com 33, 34 mais ou menos. Em idades variadas, homens, mulheres e tal. E a gente tem pessoas que têm uma facilidade com essas ferramentas e tem pessoas que não têm. E tem pessoas que pode até ter com coisas diferentes, mas plataformas diferentes. O jeito de trabalhar no Facebook, mesmo sendo da Meta, né? Sim. O WhatsApp, Instagram. E é o que a gente sempre ouve, só que muitos querem ficar inventando a roda. O feijão com arroz é o que vende, né? O feijão com arroz é o que faz acontecer. Porque a gente vê... às vezes eu até falo com os corretores, eu faço reuniões com eles direto, mas a gente até fala, para de ficar se enchendo de um monte... Porque hoje tem um monte de cara aí que está na rede social, fala que vai te trazer a fórmula mágica de você ser o campeão, isso e aquilo. A pessoa vai se enchendo de um curso de um, mas não que não tenha que fazer, mas se enche de uma coisa de outra, aí outra, e daqui a pouco tá cheio de coisa, não consegue fazer nenhuma. Tem que criar seu jeito. Tem que criar aquilo que funciona. Então, o feijão com arroz é o que vende. Fazer o certo de maneira sólida. Um clichêzão, vamos ver se você concorda. Primeira impressão é o que fica para quem se posiciona digitalmente. Você pode ver, às vezes tem famosos aí que tem milhões de seguidores, daqui a pouco o cara some, é julgado e tal, perde um monte de seguidor, porque às vezes uma palavra mal colocada faz o cara afundar. E é isso que a gente está falando agora. A gente tem que entrar numa solidez, né, muito, muito direta. Por quê? Porque todo mundo hoje fala uma coisa diferente. Redes sociais é segundos. Né? Igual você está lembrando que o Boas falou, ele falou aqui, e é o que eu vou falar novamente. A primeira impressão é aquilo, é o rápido. É o que você olha, é o que quando você bate o olho ali, é o que o cliente vai te dar atenção, é nesse posicionamento, entendeu? Então, você ter um bom vídeo, você ter qualidade de imagem, porque não adianta você querer fazer um baita vídeo e você não chamar a atenção do cliente. Sim. Você não chama a atenção do cliente. Você pode ver que a gente tem várias reuniões falando do resultado da diálogo, isso e aquilo. Só que aí tem um vídeo que é da brinquedoteca, que é onde dá mais leads. Entendeu? Às vezes a impressão ali de você bater o olho e falar, caraca, é aquilo ali que eu quero. É isso que vende. Entendeu? É isso que atrai a pessoa. E da mesma forma, um posicionamento de uma foto diferente que você coloca, na forma como você vai trabalhar. Posso falar? Lógico, você tá aqui pra isso. Eu fiz uma anotação mental desse comentário. Posso falar? Porra, eu vou falar. Vou pegar um já. Cara, tem gente que vem trabalhar de gola V. Não adianta. Você vai atender um cara aqui, aí o cara que não, tô indo aí agora. Como que você vai... Meu, de verdade, tá errado. Não é nem digital, aí já é presencial. É a presença desse... A presença presencial. Só que aí o cara faz anúncio, o cara às vezes tá divulgando e recebe o cliente ali, o cara quer ir na hora. Ah, beleza, tem no carro, tal, ok. Mas isso também vem da gestão, né? Da presença do gerente falar isso pro corretor. Porque eu, sendo bem sincero, eu vou comprar um carro, vou comprar algo de mais valor, eu quero ser bem tratado. Por quê? Não é chegar lá, tá? Não é desmerecer ninguém, mas não é chegar lá e tá de qualquer jeito. Entendeu? Se tratar de qualquer jeito, um simples café, isso faz a diferença. Sim. Né? Então, qual que é o impacto, né? De ser, por exemplo, o corretor até atendeu bem, o cliente tá assim, vamos dizer assim, atendeu online e tal.
deu uma química legal entre o cliente e o corretor quando ele vai ver a foto de perfil. Sim. Foto é uma foto que ele está de férias. Rafa, isso tem um nome, né? Isso é um pré-conceito. Né? As pessoas pré-julgam as pessoas, né? Antes de conhecê-las. Então, já por isso... Até pegar um exemplo para você entender o que o seu comentário trouxe para minha cabeça. Vamos tirar a rede social. Vamos começar por um basicão que todo mundo usa. WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta básica para todos os corretores hoje aqui, porque acho que não conheço um que não use aqui na empresa. Todos usam e todos, sem exceção, falam com seus clientes pelo WhatsApp. O que o cliente enxerga de você pelo WhatsApp? Aquela fotinho que você coloca no seu WhatsApp. O que está nas fotinhos do WhatsApp de 90% das pessoas? É isso mesmo. Não é a foto, por exemplo, eu acho que eu te dei esse exemplo. Dá uma olhada na foto do Rivelino no WhatsApp. Foto do Rivelino no WhatsApp, se eu não me engano, não sei se é aquelas fotos meio de inteligência artificial, mas aquelas fotos de postura. Outra pessoa que falou bonitinho, assim, coisa, sabe, de terno. Não é, não. Produção, coloca a foto dele. Mas você tem foto de gente no churrasco, você tem foto de gente perfil. abraçando o cachorro, você tem foto de gente com a criança. Assim, não que a foto seja feia, não é isso. Mas a partir do momento, eu tô tentando ver se o que tá na minha cabeça se condiz com o que você está falando. Se eu estou querendo criar autoridade no negócio, nem cheguei em anúncio ainda, só estou querendo criar um respeito digital, um respeito meu, a primeira impressão. Eu comecei a falar, eu sou corretor do online. Vamos pegar o online que nem tem esse tete-a-tete no primeiro momento com o cliente. Mandei meu WhatsApp pro cliente, o cliente bateu, não sabe com quem é o Ricardo que ele está falando. Vejo o cara com a camiseta do Super-Homem. Não vou levar esse cara a sério. Fora de não ter que vou ter uma levar esse cara a frasezinha, sério. né? O status. Status. Isso. Aí tem aqueles status. Isso aí, e a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Tem que se colocar no lugar do cliente, não somos nós. Se você for olhar, caraca, não tô nem aí. É minha foto, eu ali vou desenrolar na conversa e tal, mas não é. Mas eu trabalho com isso. Não é. Às vezes o cara fala, porque o lead não responde. É isso. Exatamente. É isso, cara. Não responde. Conta disso. Não adianta. Às vezes a pessoa até cortando, mas o cara não entende. Você fala 1, 2, 3, 4, aí não vem. Não leva a sério. Não leva a sério. E assim, eu tô querendo colocar essas coisas, Rafa, porque a gente sabe que são... As pessoas, elas têm linhas de pensamento completamente diferentes. Total. Quando a gente vai colocar a autoridade em cima de eu quero ser um profissional, a gente tem que pensar em todas as nuances digitais possíveis que eu vou usar. O futuro, né? O futuro. Então, assim, se a gente vai começando pelos básicos dos básicos, você me lembrou uma coisa, a frasinha lá, tem gente que coloca lá, vida louca. Vida louca, ocupado. É Parmeira, balada Corinthians, balada louca, sei lá. Assim, tem que lembrar sempre isso. Os clientes, por exemplo, eu vou usar isso como uma ferramenta de trabalho, a foto tem peso. A foto tem peso. O texto tem peso. A forma com que você escreve tem peso. O linguajar que você usa, se você usa as gírias, se você usa VC, QTC, sabe? Muitos adereços. Entrando nisso, emoji, essas coisas. Tudo é da forma com que a pessoa vai te perceber. É isso mesmo. Entrando nesse assunto, nós temos o chat aqui na Diálogo. E das maiores pênaltis que o corretor pode fazer é esse português errado. Sim. O cara, tá lá. O cara tá comprando um apartamento de 4 milhões de reais, um exemplo. Mona Moca, que a gente lançou. 4 milhões lá, 269 metros. Aí você VC, sem vírgula. Abreviações, tudo. Sem letra maiúscula. Ou só com letra maiúscula. Só com letra maiúscula. Gritando. Aí você tá no chat. Primeira coisa que o cara faz vou te chamar no WhatsApp. Não se posiciona, entendeu? Isso é um posicionamento social, porque a pessoa está atrás da tela. Uma coisa é você falar no telefone pessoalmente. Sim. Agora, uma coisa é você falar por mensagem ou no computador. Porque a pessoa, ela pensa 10 vezes antes de falar uma coisa, entendeu? Então, assim, é um trabalho mais árduo de você converter essa pessoa. E aí você não consegue ter um português claro, ter um esclarecimento melhor, ter argumentos que vendem, né? E isso tudo pesa. Eu sempre falo para meus corretores, para você ter um bom argumento, você precisa ler. Ler livro, ler manchetes, estar ali atento. E também, um exemplo,
vou fazer aqui, eu acho que muitos não fazem isso. Tem exemplo pra cacete aqui. Muitos não fazem isso. O memorial descritivo. Quem já leu o memorial descritivo inteiro? Um exemplo. Você já leu? Você já leu? Já, Então, vários. você faz o negócio. Sim. Mas qual corretor que já leu com o memorial descritivo inteiro? Poucos. Se você falar de 10, 1 ou 2. Entendeu? Então, isso eu falo porque eu faço reuniões, eu pergunto, e meus corretores falam que não lê. Então, ali, você tem uma viga diferente. Bom exemplo. Eu fiz uma venda uma vez, quando eu era corretor, de um cliente por conta de uma tinta. Eu vou falar para vocês o caso. E eu estava lá mostrando, não lembro o projeto, mas eu estava lá mostrando para o cliente e tal. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Ele estava falando várias coisas ali e tal. Olha para o nosso projeto aqui, na Diálogo, e olha para os projetos ao seu redor dos concorrentes. Aí ele olhou, tal, viu ali. O cara falou, pô, realmente é diferente. Falei, então, essa tinta aqui, a Diálogo usa, é uma tinta mais duradoura, tem uma durabilidade maior, tal. Aí ele, porra, caraca, legal. Pô, foi fechar um negócio. Então, assim, o cara sentiu o valor, mas isso é o conhecimento. Sim. E É autoridade. É autoridade. Vai trazer valor, confiança, credibilidade. Vai trazer valor, tal. Então, isso fez com que a venda acontecesse. E muitas das vezes o corretor não tem uma foto de respeito, que o cliente olha. E aí vai falar de tinta. E uma coisa leva pra outra, né? Mas, Rafa, e assim, é isso. É isso o cerne dessa conversa. Pega um exemplo bobo. É um conjunto, talvez, né? É um conjunto de coisas. Imagina um exemplo, não que seja bobo, mas imagina um exemplo que talvez ninguém imaginasse, que uma tinta poderia tomar alguma decisão de alguma coisa. E você vai conversar isso por a gente nem entrou ainda em redes sociais, a gente tá falando de mensagens de conversa. Dia a dia. E eu tô vendo um cara que ele tá, eu estou lá bêbado no meu churrasco, e aí eu tô conversando com o cara de um apartamento de 4 milhões, 5 milhões que seja, porque temos que lembrar que os nossos projetos estão ficando Cada mais vez maior, parrudos, cada vez né? maior. Verdade. Está ficando em bairros que metro quadrado estão ficando maiores, então nós estamos vendendo apartamentos maiores, né? Os corretores estão ganhando mais dinheiro porque estão vendendo apartamentos mais caros valorosos, também, né? mais valorizados. E a partir do momento que a gente começa a tratar com outros tipos de cliente, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nem todo mundo é mano. Tem o Nem todo mesmo mundo é seu mano, pensamento, né? tal, Então, a hora que eu vejo, eu não sei se é um empresário, eu não sei se é um solteiro, eu não sei se é casado, eu não sei religião, eu não sei os preconceitos da pessoa, eu não sei os valores que as pessoas têm. Então, eu tenho que ser o mais profissional possível, já na primeira apresentação. Se o WhatsApp é o cartão de apresentação, a primeira coisa que eu acho que todo mundo deveria ver numa revisão da previsão da presença digital é começar pelo WhatsApp. É pelo WhatsApp. E aí os outros... Não é só uma voz bonita que vem. Não, é só uma voz bonita. E não adianta mandar áudio de 5 minutos, que hoje tem transcrever lá, que é muito mais prático. E as outras redes sociais têm que estar de acordo com o que tem no WhatsApp. Tudo tem que ter uma coerência. Arroz e feijão bem feito e sólido, né? Eu queria perguntar para vocês, né? O que você sente? Qual que é a tua percepção do que você acha que o pessoal tem mais dificuldade? Começando agora com redes sociais, né? Vamos falar de Instagram, Facebook, que Mais praticamente populares, todo mundo usa, né? Sim, a gente colocou um ponto agora, o futuro. O futuro já, posso dizer, já acho que já passou. Já passou. Porque muita coisa se atualizou. Hoje mesmo eu estava fazendo uma atualização no Facebook e eu vi lá, o Facebook vai atualizar dia 25, é o que a gente está gravando hoje, dia 25, alguns termos, tal. Então ali você tem que estar atualizado, né? Tem que estar atualizado. E as redes sociais, o Instagram, como você falou, é isso. O futuro já foi. Agora a gente precisa se atualizar sempre, porque cada vez mais nós estamos avançando a anos-luz. Star Wars é rápido. Star Wars. Já foi, entendeu? Então, assim, o que a gente fazia antes para aprender em um mês, você tem que aprender hoje em 1 semana, 2 semanas e por aí vai, porque tudo tá ligado em um só, nessa presença digital, entendeu? Tem até alguns cases de sucesso, a gente pode até falar. Às vezes eu vendi com uma corretora externa que elas são um sucesso lá em outra construtora e elas tinham apenas 6 meses de trabalho. As meninas estavam voando. E isso, se você olhar as redes sociais dela, você vai ver que ela está lá
prontamente fazendo algo diferente, tá de manhã às vezes acorda, tá mostrando ali que tá fazendo um exercício, entendeu? Então o cara que compra lifestyle, né? o cara que compra um Monamoema lá, um Itaim, um Le Parque, ele vai lá, tá lá no Ibirapuera, às vezes no mesmo lugar que a pessoa frequenta, Sim. entendeu? Sim. Então esse posicionamento é o que faz a diferença. Então são várias pessoas que criam isso e a gente tem que olhar, pô, essa pessoa faz um negócio legal. Essa aqui faz algo diferente. Você acha, por exemplo, a gente tem até apareceu aqui oportunamente, conexão que inspira resultados. Você acha que um dos grandes desafios, agora rede social propriamente dita, é os corretores conseguirem se conectar com os clientes? Porque uma dúvida aí que eu queria a sua opinião mesmo. Eu sei que a gente tem corretores que eles possuem 2 versões de suas redes sociais. Uma profissional, né, onde faz muito conteúdo sobre os imóveis, uma coisa mais ligada ao negócio, geralmente usa isso para as contas de anúncio, etc. E aquela que usa para o churrasco, para o gatinho, para a vida pessoal, né? Para não misturar realmente a conta, para não misturar as coisas. E você vê claramente que a preocupação com as 2 é completamente diferente. Desde aquela foto de cover page, da foto de perfil, são coisas completamente diferentes, porque essas pessoas elas têm isso, acredito eu, né, que tem essa noção de que quem vai me ver, eu estou usando esse perfil para impactar pessoas para o meu negócio. Então eu preciso me postar, né, como uma pessoa de negócio, não como aquela pessoa de biquíni ou de sunga branca na praia tomando cerveja. Não é isso. Sim. Né? Então, e entendo e concordo com você uma coisa, Reverendo, e acho que é uma mescla que dá para se fazer. Não só, você pode optar por ter as 2 coisas separadas, mas dá para fazer uma coisa só, né? Desde que você formalidade, né? Pondere o que você está colocando. Mas isso que você está falando, Rica, desculpa, acho até que você falar alguma coisa. Eu aqui no escritório tenho um livre acesso, até sou solícito com os corretores que têm dificuldade, que querem começar a fazer o primeiro vídeo, quer começar essa presença digital, e muitos, em cima disso que você falou, que é muito verdade, Rica, o pessoal tem dificuldade de fazer essa interação do pessoal com o profissional, fazer algo híbrido, não é todo mundo que consegue ter esse equilíbrio para fazer uma coisa sucinta e mostrar a humanidade, né? O que você, com a tua experiência, você acha que seria importante? Ter um profissional, ter um pessoal ou esse mix que eu acho que é mais difícil? Eu estava pensando aqui, você estava falando, eu estava imaginando, né? Conexão, ela é isso. Você precisa se conectar com a pessoa que você quer vender o imóvel. Você ser seu cliente. Porque o ser humano, ele trabalha mentalmente, né, com o intelecto dele. Porque um exemplo, quanto mais você fala uma palavra, você falou essa palavra várias vezes, o cara tá ali e ele vai lembrar dessa palavra que você tá falando. Sim. Então, assim, essa conexão de saber quem você é e de trazer confiança para a pessoa, tudo tá ligado, entendeu? Tudo tá ligado. Aí naquela parte de psicologia, o cara tem que estar ciente de que ele tem estabilidade para poder comprar. Ele tem que estar confiante do que ele pode fazer. E às vezes é o simples. Você pega, não tenho Instagram, não faço, não movimento TikTok, não isso, aquilo. Mas é o simples. E você tem uma página que você coloca ali, às vezes uma foto com a sua família, ou às vezes um almoço. A página é o perfil da pessoa. O perfil da pessoa. Você postar que você está no lançamento, postando imóvel, ali, segmentar essa página, tudo em um conjunto só. Muitos podem falar, não, mas a gente está aqui falando de resultados. Nós temos resultados mediante isso. Eu vou dar um exemplo. A gente estava até comentando uns dias atrás. Às vezes vocês já devem até saber aquela venda que a gente fez no Le Parque, né? Lembra que a gente fez um Le Parque esse tempo atrás? Se você lembra. Mas enfim. E a gente vendeu... te vendeu através disso. Dessa conexão. De estar dentro das redes sociais e das redes sociais saber o que a pessoa estava querendo, a gente foi atrás. Independente se eu lembro ou não da venda, eu acredito veemente nisso. Porque o ticket de um Le Parque exige
que a pessoa realmente confie em você. Ela veja em você propriedade para resolver o problema dela. Autoridade, não é nem propriedade. Ela veja em você autoridade. Porque assim, eu sempre parto no princípio, com toda a conversa que a gente tem aqui, quando a gente começa a falar de venda. Quando alguém procura um corretor para comprar um imóvel, ele tem alguma dor, ele tem um problema para resolver. Sim. Pode ser o espaço, pode ser o trânsito, pode ser que a família ficou menor, a família ficou maior, sei lá, não tem lazer no prédio, os filhos cresceram, não sei. Alguma coisa ele tem na cabeça que está irritando ele, que ele precisa mudar de casa. Porque ninguém muda de casa porque quer mudar. A pessoa tem uma coisa, porque a grama do vizinho ficou mais verde, eu quero mudar para lá. Então, a grama do vizinho é mais verde, por isso que eu quero ir para lá. Então, quando alguém procura um corretor, ele tem alguma coisa em mente. Então, o corretor, a gente já falou isso aqui bastante, né, Rafa? Tem que conversar, fala, conversa, se conecta com a pessoa para poder entender o que ela faz. Isso a gente sabe, e a gente já comentou aqui várias vezes, e você falando, acho que fica mais forte ainda, que da mesma forma que a gente faz isso, o outro lado também faz. Sim. Da mesma forma que os corretores investigam, vamos colocar assim, o corretor, ele te sonda, você começa a conversar, papapá. Tem muito cliente que também investiga. Sim. Né? Tá avaliando lá o seu perfil, ele vê quem você ele é. vê quem você é. Ele vê se você tem credibilidade. Ele vê, por exemplo, se tem acesso de alguma forma. Por exemplo, se ele te viu num vídeo, alguma coisa, para os caras que têm essas estratégias comerciais. Já teve venda do cliente falar na nossa cara assim: eu não comprei com aquele corretor porque não senti confiança nele. E olha que foi através das redes sociais. O cara olhou assim, falou: não gostei, não senti confiança. Entendeu? Então, nesse caso também foi uma situação que a gente viu. A pessoa postou lá que queria lá na Itaim e tal, até um famoso aí, e a gente foi atrás do cara. Não sei se vocês já ouviram. A gente foi atrás da pessoa, foi lá no restaurante, cheguei lá como não soubesse nada, olhei pra ele assim, falei, ele quer comprar lá tudo dentro do que a gente queria. Aí sentamos no lado dele, e aí tal, tudo bem? Eu vi lá que você postou no seu Instagram, no seu store, que você quer comprar um apartamento lá no Itaim, dessa forma, tal, 300 metros. Pô, é mesmo, a gente mandou uma foto na hora, tal. Aí ele falou, amanhã eu vou lá. Aí a gente foi no outro dia, lá mostrar o imóvel. Só que nesse período demorou em torno de um mês, né, para ele poder comprar. A gente tá falando nessa questão de ser pontual no que nós estamos falando. E aí eu tenho certeza que ele foi pesquisar quem a gente era, quem era a empresa, isso e aquilo e tal. Entendeu? Então, ele viu a confiança, e no entanto que até mesmo tratou com um advogado, tal, tudo, e viu em nós segurança, algo diferente. Então, assim, isso vendeu, entendeu? E não é somente você postar, saber o que tá rolando. Precisa ter atitude. Sim. Precisa ter atitude, entendeu? Então, você tem que tomar atitude para tal. Pô, você tá vendo que tá entrando muito cliente que às vezes ele quer um apartamento tal lugar. Meu, vai para cima. Negócio, a gente pega um corretor que tá no salão, o cara tá ali no farol, tal. Às vezes vê uma pessoa na rua que ele conhece e tem medo de falar com essa pessoa, entendeu? Então isso faz a diferença. Não é só postar, não é só estar ali no store e tal, porque isso, normal, beleza, todo mundo faz. Às vezes tem pessoas que postam só foto, mas não é assim. Você precisa postar um vídeo, você precisa postar uma história, precisa postar uma situação. É legal, relevante, né? É legal você falar isso. Eu ia até fazer uma outra pergunta, mas você está falando de uma coisa que é conteúdo. Como que a pessoa constrói algo sólido que, para quem está começando hoje, Rivelino, sim, que não tem presença digital ainda, mas quer ter. Então a gente já entende que tem que ter algo sólido, algo que represente de maneira profissional, que mostre credibilidade, mostre segurança, né? Com uma foto adequada, sim, se preocupar como que vai chegar a informação sem gíria, ortografia correta, né, Rica? E aí é uma dificuldade de muita gente que a gente estava falando, estava passando. Tem muita gente que a gente está aqui, vai conversando, vai sentindo, vai trocando. Pô, tem problema eu fazer um perfil, vamos dizer assim, linkado meu profissional com o pessoal? Na minha opinião, eu queria saber a sua, eu queria saber do Ricardinho. Eu acho mais difícil. Eu teria um perfil profissional e um perfil pessoal, né? E aí eu queria, logicamente, saber a tua opinião do Ricardinho também, mas
esse lance da programação do conteúdo, que você entrou agora, é vital. Sim. Muita gente não tem noção o que colocar. Faço um mix, coloco o lançamento do momento, coloco algum insight de um pensamento. Isso, Rafael, Como isso que funciona? eu faço, eu procuro, vamos um exemplo, você tem o seu Instagram. Às vezes eu entro no seu Instagram para ver como você se posiciona. Tipo, eu entrei no seu Instagram para ver como que você faz, o seu TikTok, o seu YouTube, a forma como você se posiciona. Tem gente que só posta foto. Tipo, às vezes é a mesma edição lá no Canva. A mesma edição. É a mesma edição. O cara faz, aí põe outra foto, faz a edição e tal. Aí, às vezes, a edição no vídeo só na maquete. Às vezes, a edição só trabalhando, entendeu? Então, isso não é relevante. Um exemplo... Eu fiz agora recente, um amigo meu, que inclusive, Diego, ele comprou algumas roupas com ele lá, e ele viu o meu store, sabe onde? No Facebook. Aí você fala, pô, caraca, por que você postou em todas as suas redes sociais? Porque a pessoa tava lá, você precisa estar, entendeu? Agora mesmo. Ele poderia estar comprando com outro. Sim. Mas e se eu não tivesse me posicionado? Entendeu? O Rivelino falou uma coisa, Rafael, eu respondendo para você. Ele falou uma palavra que eu acho que tem que guardar bem nessa história. Ele falou atitude. Eu acho que dá para sim você ter um perfil híbrido. Sim. Desde que você tome muito cuidado com o que você coloque. A partir do momento, se eu estou usando, de novo, seja qual for a ferramenta, que eu queira me posicionar como autoridade no meu negócio, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu coloco. Porque uma coisa que os corretores sempre esquecem, né, Evereno? Que a sua primeira clientela são a sua rede. Né? Então, é a sua rede de relacionamento. São seus amigos, são seus parentes. E tem pessoas que compram com outros porque não tem credibilidade. É verdade. Eu já vi cunhado que aqui embaixo comprar... Embaixo não, aqui, né? Na JD. Comprar com outro corretor. Assim, às vezes umas coisas que eu não entendo. Mas às vezes porque as pessoas nem falam que elas são corretoras. Nem todo mundo sabe o que é. Fala. E algumas coisas que eu acho que tem que se tomar cuidado quando a gente resolve fazer essa coisa híbrida. Ricardo, não vejo nenhum problema de colocar foto de churrasco, sabe? Porque se eu quero criar... Tomar cuidado, né? Cuidado. Com polimento, né? Bêbado babando na rua, porque mesmo que fique... Faz isso. Tem gente que faz isso porque eu acho engraçado. Eu acho engraçado também. Eu Colocar uma foto do cara em Nárnia. Mas eu não sei, se eu vou usar, se a minha rede é profissional, eu não faria isso. Foi no story, fica 24 horas e acabou. Mas assim, quando a gente vai usar a rede social para isso, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Existem assuntos que às vezes a gente tem que tomar cuidado. Sabe, eu tava até tentando lembrar assim, aquela triangulação dos proibidos: religião, política e tem mais um. Futebol. Não lembro agora o terceiro. Tem 3 coisas que são assuntos que tem que tomar cuidado, porque as pessoas fervem com essas opiniões. Então, se você vai levantar um debate numa rede social que você usa também para fins profissionais de coisas que já são polêmicas, esteja preparado para o ônus ou o bônus da história. Ou evite. Eu acho melhor evitar. Então, assim, se você está usando uma coisa híbrida, você precisa pensar 2 vezes no que você vai fazer. Porque tudo que você coloca faz parte da sua autoridade. Cria um histórico, né? Vai criando um histórico. Da Então, tua persona, né? Eu já vi, por exemplo, assim, fora da JD, quando você vai entrar em algumas empresas, uma das coisas que os RHs das empresas pedem são as suas redes sociais, para olhar tudo que você faz. Então, assim, tem gente que tem que se preocupar já antes de contratação, já sai apagando post. Já vi história foto, de não contratar. De não contratar por causa de coisas que as pessoas põem em rede social. Né? De gente que foi demitida por coisas que colocaram em rede social. Então, a rede social, ela é perigosa, né? No sentido de que ela pode ser tanto boa como uma captadora de negócios para você, como ela pode ser um repelente também de clientes. É uma vitrine da tua vida, né? E esse histórico, você vê que se você olhar pelos resultados de alguns, o histórico condiz com o que você faz. Tá? Então, se você vende, às vezes, bem, porque você está tendo um posicionamento legal, isso faz as vendas acontecerem. Às vezes eu falo para os meus corretores, o que vende bastante.
A gente pegar essas imagens que a Diálogo faz, e agora, a gente tá com a faca e o queijo na mão. A Diálogo tem um drive onde ela coloca os vídeos, os lançamentos e tal. Cara, tá ali, entendeu? Você postar o decorado, fazer um perfil feed legal, e a gente cansou de vender de store, de você pegar essa imagem e colocar lá, porque você tem uma carteira. O corretor que não tem carteira, ele não é corretor, já começa por aí. Então, se você não tem essa carteira, você não vai vender para essa pessoa. Ah, não é só você gravar o número. É você ter sua gestão no aniversário do cara, você mandar um parabéns. Ontem mesmo foi aniversário de um cliente meu que eu vendi, sabe aonde? No Forma. Eu vou vender mais para esse cara. Mas foi um cliente que não era corretor, no Forma. Então, assim, tava lá no store dele, eu vi e dei um parabéns para ele. Tudo que fala de Diálogo, ele fala Sabe onde comigo. você pode marcar, inclusive, que é aniversário dele? Ah. Onde você pode marcar? A data de nascimento do cliente? No store? No Ipirobox. Ah, no box. É verdade. Você pode montar a ficha do seu cliente no Ipirobox e gerenciar ela por lá, se você quiser também. Sim, então, tá vendo? É um sistema... Então, é isso tudo condiz com a gestão. A gestão faz você vender mais. Então, assim, se você já pega... Nem você agora há pouco mandou as imagens do Monan, do Os convites. os convites e tal. Meu, tem gente que não posta. Sim. E é simples, cara. É você pegar isso aqui, ó. Celular, disparar no status. A gente vendeu semana retrasada de store. Aqui, de status. Não lembro onde foi, mas vendemos. Mas, Riva, de novo, porque as pessoas esquecem que os primeiros clientes delas estão presos Tá mais nas próximo. redes sociais delas. Cara, você vai deixar de ganhar Seja 30, ela o 40 mil? WhatsApp, porque assim... Não dá. Acho que todo mundo às vezes esquece. Quando você conversa com os clientes no WhatsApp, por exemplo, Rafa, e as pessoas salvam os seus contatos, acredito, se eu não estou enganado, você começa a aparecer nos status das pessoas. Aparece. Então, na hora que você, naquele status E tem do pessoas WhatsApp, que não aparecem porque não mostra lá a Não visualização. coloca as coisas. Mas Então, por aparece exemplo, pra ele. se eu começo a postar coisa nos meus status, eu posso ter enganado. Mas quando, por exemplo, eu vou acessar o contato, a primeira coisa que ele abre é o status. É. Antes de até abrir o contato. Nem mostra a foto. Não mostra a foto. Então ele mostra. Então, tipo assim, se a pessoa tá pondo um convite, vai aparecer o convite até antes de falar com você. Então isso gera engajamento para conversar com você. Lista de distribuição, por exemplo, o WhatsApp de novo. Lista de distribuição só funciona se as pessoas tiverem salvos os contatos. Né? Então o povo sai disparando um monte de WhatsApp, um monte de gente. Se a pessoa não salvou o seu contato, não adianta nada, não vai receber. E um exemplo, Ricardinho, É isso o cliente que ele realmente vai comprar, ele não interage tanto. Ele observa. Você pode ver, a pessoa que tem muito dinheiro, tem condições diferenciadas e tal. O emergente, muitas das vezes, o cara quer mostrar que pode comprar, na realidade, não, sendo sincero, mas pode comprar nada. Mas quem quer, ele tá te observando. Quem quer, ele tá ali. Por quê? Tem você e tem mais 10 corretores. Ele tá vendo o que encaixa para ele. Aí, às vezes, você vai lá e aposta um negócio que não faz sentido. E é uma Às vezes coisa... É uma palavra mal colocada. Ou algo antigo que não tem E nada é a uma ver. coisa de estar focada. Eu não preciso, não. Eu não tenho por que não falar. Teve um corretor aqui, um senhor. Ele chegou assim: pô, meu, você é um cara legal pra caramba, um cara bonito e tal. Muda a tua foto do perfil. Te juro mesmo, te juro mesmo. E eu ainda não mudei, mas vou mudar depois desse episódio. Já tomou na orelha assim. Não, e aí depois outro dia um amigão meu, Zé Carlos, beijo Zé. Por que você deixa seu status ocupado? Eu nem lembro. Quando eu comprei o celular, acho que coloquei, não mudei. Então também é uma puxada de orelha pra mim. A gente fala, sabe o que é certo, mas na hora de fazer, gente, nós temos que lembrar disso. Tem que lembrar. Né? Tomar Porque todos muda esses muito cuidados. a tua visão com o cliente final, isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, o cara, ele tem que estar... Vamos lá, um exemplo. Para você vender na roleta lá no salão, você tem que estar lá. É a mesma coisa se posicionar nas redes sociais. Você tem que estar de prontidão. Agora há pouco eu fiz uma postagem para contratar corretores para o lançamento do Butantan. Mas e se eu não posto? Vou dar um exemplo forte. Gostamos de exemplo, cada vez mais. Eu faço anúncios, às vezes, para contratar corretor. E um tempo atrás, uma corretora lá de Mato Grosso, Cuiabá, me chamou para conversar como que era aqui e tal. Semana passada ela não veio para São Paulo, já tá trabalhando com a gente. É mesmo? De Cuiabá. Legal. Mas e se eu não tivesse feito? Entendeu? Se eu não tivesse pronto. E ela entrou através disso. Num posicionamento diferente, de algo diferente. Entendeu? E se a gente for dissecar um pouquinho mais essa questão de redes sociais, não... Você
falando totalmente do seu jogo, né? Porque você tá vendendo super bem e eu entendo, né, essa situação. Mas no que você e sua equipe, falo vocês como você como gerente e sua equipe, o que vocês têm mais proximidade? Instagram, Facebook? A gente tem... Hoje em dia, a maioria das pessoas, o Instagram tá ali diante dela o tempo todo. Você vende mais de Instagram? Também. Instagram, Facebook, o pessoal vende também TikTok, saiu a venda esse dia de TikTok. Assim, tem pessoas que têm LinkedIn, né? E tudo é válido. Tudo é válido, tudo vende, né? Igual você falou agora há pouco. A gente não tem que ter esse receio de falar pro próximo, porque se a gente planta, a gente colhe. Então, quem dá, recebe. Se você dá o seu melhor um exemplo, às vezes a pessoa não tá vendendo bem. Você é uma palavra aqui, isso, né? O podcast é para isso, né? Sim. Poder ajudar as pessoas. Então, a pessoa tá aí ouvindo, tá vendo. Às vezes ela tá errando em algo que pode encaixar para ela vender. Sim. Entendeu? Então, se a pessoa não está fazendo, começa a fazer. E, às vezes a gente precisa abrir a cabeça dessa pessoa para poder entender de fato o que... As pessoas têm o medo do não, né, Rivelino? Tem o medo do não. E muitas das vezes é mais não do que sim. Entendeu? Então, o não, ele é gratificante por quê? Porque você sabe que o sim vai vir. Muda a mentalidade. Se você muda a mente, você muda a sua vida. Entendeu? Se você muda essa sua mente que às vezes está calejada com tantos não, com tantos... por quê? Porque não vai. Isso acaba e você não consegue produzir. Então, você precisa mudar a mente. Renovar a sua mente, renovar aquilo que te traz... mais vendas, mais resultados. E tudo isso vem de algo que está dentro da pessoa. Né? Porque a palavra tem poder. Se você senta aqui, aí você não se posiciona legal, falar, não vai dar certo, estou cansado, toda vez é a mesma coisa, tal. Sua palavra está determinando aquilo que você quer. Isso tá até, te falando de religião, está até escrito. Se você determina, se a sua palavra ela tem poder, tanto para matar quanto para dar vida. Então, se você começa já trabalhando dessa forma, não vai dar certo. Você tem que se posicionar de uma forma com que você vai ter resultados diferentes. Quem quer resultados diferentes, precisa tomar atitude diferente. E qual a frequência que você acha que é legal de posts? O cara que quer começar, ele começou, fez o primeiro vídeo, fez o primeiro post estático. Como que você sente? Falando de Instagram, né? Que é uma ferramenta que todo mundo usa e conhece, né? Esse é um caso bem... Assim, a gente cansa de às vezes, ensinar, de falar como faz. Só que as pessoas elas não dão valor, muitas das vezes, para isso. Prefere dar valor, às vezes, para um curso que você vai pagar 5 mil, 6 mil reais, 10 mil reais, que tem, e às vezes não dá valor, às vezes, para o seu gerente que está do seu lado, que tem um resultado, graças a Deus, um resultado muito bom, e não consegue produzir. Então, você gasta dinheiro, gasta tempo e não vai. Então, para a pessoa ter esse resultado diferente que a gente está falando aqui, ela precisa observar como que faz. Entendeu? Eu vejo direto, várias vezes. A pessoa contratando no videomaker, isso e aquilo, moral da palavra certa, enchendo linguiça e não vende. Por quê? São várias coisas coligadas. É o que a gente está falando do início ao fim. Se você está assistindo esse podcast agora e não entendeu, volta, que tudo está conectado. A conexão. Está tudo conectado. Então, o que vende é isso. Você entender como faz, saber como que é e olhar pro próximo. Às vezes, vamos dar um exemplo. A gente está fazendo um vídeo para o lançamento do Butantan. Aí, estamos lá fazendo a maquete, tal. Às vezes a pessoa faz igual. O problema não é fazer igual, o problema é ter criatividade. Sim. Entendeu? Porque todos estão falando a mesma coisa. É o mesmo objetivo. É a criatividade que faz o cliente entender. Igual a gente estava falando agora há pouco. É os primeiros 3 segundos ali. E não é só os primeiros 3 segundos. É a chamada de atenção. Eu até queria pegar uma vírgula, Rafa, até para pegar um negócio que você perguntou. Porque aí a gente está entrando numa seara de conteúdo, né? Da produção de conteúdo, né? Uma quantidade de postagem. Então a gente está falando de movimentar uma rede social. Eu acho uma coisa que eu acho que seria até legal, até eu despertasse um negocinho nos corretores. Imagina, como, ainda pegando essa história de mesclar a rede social, tipo, eu tenho a minha pessoal e a profissional. Como é que eu faço isso funcionar em conjunto? Imagina o seguinte, imagina que eu vou trabalhar no Butantan.
Né? Se eu ficar só postando apartamento, cansa. Cansa. Porque as pessoas se enchem. É automático. A própria rede social, ela baixa o seu status. Mas eu preciso ser criativo. Para conseguir falar, às vezes, do meu negócio sem falar diretamente dele. Por exemplo, Rafael, imagina assim, ó. Vamos ver se você entende o que eu quero falar. Eu estou trabalhando no Butantan. Então, eu estou falando... Primeiro, eu deixei claro que eu estou no Butantan. Eu estou começando a me posicionar digitalmente na minha rede social, que, ó, eu sou corretor de imóveis e eu estou aqui no Butantan. Falei de projeto, fiz vídeo, post, sei lá, a melhor ferramenta que eu achei. No decorrer da postagem, vou me programar lá para fazer um post por dia. Vou lá no metrô. E aí eu tiro uma foto no metrô. Olha, tipo, a minha mão na catraca. É uma foto normal. Eu não estou vendendo nada. Mas dependendo de como eu posiciono o texto, como eu escrevo, o que eu estou fazendo, eu continuo vendendo o Butantan sem vender o apartamento. Verdade. Eu continuo criando autoridade no assunto disfarçadamente. Sim. Na publicidade existe uma coisa que chama propaganda subliminar, que ela não é nem legal, é uma coisa meio, nem pode fazer. Mas é umas coisas, às vezes, você lê nas entrelinhas, às vezes umas piscadinhas. Ela é indireta, assim, né? Ela é indireta. Então, os corretores que são bem inteligentes nessas coisas de conteúdo também, as pessoas, por exemplo, as influencers, elas põem foto de tudo, elas tiram foto de batom, vou fazer as meninas de maquiagem, tiram foto com uma escova, né? Assim, com um pincel no olho, aí você fica olhando aquela foto de pincel no olho e tem 2 milhões de visualizações, a menina com um pincel no olho, mas que tem a ver... Lê o texto da menina, o texto que ela colocou no post. É um conjunto de coisas. Sim. É imagem, porque o que você falou dos olhos vem tudo, né? Mas o texto, o que a pessoa está escrevendo, tem que fazer sentido no negócio. Então, eu não preciso ficar só colocando tem que linkar. Foto. Tem que linkar. Eu não preciso ficar falando só de apartamento. Eu posso falar de apartamento sem falar de apartamento. Se eu quero mostrar... Imagina assim, a gente grava N episódios de produtos, né? Já passou aí atrás do Riverino, já veio mais alguns aí. Então, a gente falou lá de localização, a gente falou de um monte de coisa. Se eu elencar um monte de pontos que foram discutidos nos produtos e pensar assim, vou filmar cada um deles sem explicitar como efetivamente uma coisa de arquitetura, uma coisa fria, tentar humanizar, eu começo a criar conteúdo criativo, diferente, aí de novo, 3 segundos para pegar a atenção da pessoa, porque eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu estou falando da mesma coisa que todos os outros 200 corretores do plantão, mas de uma forma diferente. Porque, além de tudo, eu estou me posicionando. Sim. Eu estou andando no metrô, eu estou pegando o metrô cheio, ou eu estou sentado no metrô dizendo que, olha, como esta linha é tranquila, olha como eu estou chegando rápido. Você vê esse exemplo, na Faria Lima. Esse exemplo legal. O cara fazer um vídeo de 5 minutos andando, 3 minutos andando do exatamente. metrô, sem falar muita coisa. Ali, isso para fazer esse roteiro aqui, eu dei uma pesquisada na internet e eu vi muito corretor que ele é barra influencer. Então, por exemplo, assim, o corretor, ele não mostra só a vida dele, mas ele tem uma aba que dá esse respiro que você está falando voltada à prosperidade. Mostrar que ele é bem sucedido. Mostrar que ele está vivendo em abundância. Um carro legal, comendo num lugar legal com a família. Esses dias mesmo a gente estava até brincando... Ô Camargo, a gente tá cutucar ele um pouco. Ele postou lá o Palmeiras lá com o filho e tal. E eu sou corintiano, né? E aí tal, zoei ele, né? Por mensagem. Vai perder e tal. E perdeu. Mas é isso que faz dar credibilidade. Porque o cliente, você tá investindo. Porque não é somente postar, somente colocar em todas as redes sociais. É investir. Sim. E a gente fala isso, mas às vezes a pessoa não entende. Não é só depender da empresa. Você precisa investir. Fiz uma venda. Tirei ali seus 20 mil, 15 mil, 40, 50, que seja. Botou um celular para tirar uma foto de qualidade. Um celular bom, né? Uma roupa diferente, algo mais a produção tem que contar, você tem que se postura, tudo tem que contar. E também o dinheiro para você colocar na sua verba. É lógico. No seu anúncio. Para poder... Entendeu? Para poder vender. Então, e você investindo ali, você tendo crédito, essas coisas, as pessoas elas vão entrar no seu store. Entendeu? Então, vamos lá, ver o vídeo da família dele. Caraca, o cara
Não é um robô. É gente. É gente. É gente como a gente. É um ser que humano. humaniza. E eu falo isso porque acontece. As pessoas falam, os clientes falam, a gente pergunta. É gente como que você fez isso e aquilo. A gente vendeu um Clube Station, um remanescente, agora há pouco, o Clube Station Belém. A cliente falou, eu não achei legal o posicionamento do anúncio que foi feito, não sei de quem que foi, ela não falou, mas a gente nem chegou a se aprofundar, mas não achei legal o posicionamento. Se ela viu story, se ela viu feed, alguma coisa foi. Eu não gostei. E aí a gente converteu a venda, se foi com a Lopes, possivelmente, acho que foi com a Lopes, mas a gente fez essa venda, vendemos, e a corretora converteu essa era cliente. de outra pessoa. De outra pessoa, de outro corretor. Aí não foi a gente nem sabia, ela falou isso aí na hora de assinar ali e tal. Você posta todo dia, Riva? Posto. E às vezes não posto porque dá aquele gostinho de quero mais. É verdade. Tipo, Mas em média na semana, você faz o quê? Só para o pessoal ter uma base. Eu costumo fazer, eu ia até falar isso daí, mas já entrando nesse assunto, costumo fazer agendas semanais. De vocês, segunda-feira eu vou postar tal coisa. Terça-feira é isso. Quinta-feira. Você vê. Você faz uma programação mesmo. O corretor hoje em dia, cara, ele tem tudo, mas não usa. Você vê, você tem aqui sua agenda aqui no seu celular. Faz uma organização na IA, o chat. Fala pro chat fazer sua agenda. Se eu abrir aqui agora e falar pra ele, faz minha agenda voltada nisso, ele vai te dar o script. E ele já entende o teu jeito, né? Vai te dar tudo. Não dá nem trabalho. Não dá nem trabalho, cara. Você não sabe o que fazer. Dá uma ideia de como fazer isso. Ele escreve lá pra você. E assim, entrando nesse assunto, a gente fica até às vezes revoltado, porque o corretor abre a cabeça, cara. Não adianta. Abre a cabeça. Falando aqui, posso falar pra câmera? Lógico. O cara não vende. Não vende. Você não vende porque você não abre sua cabeça. E é isso. Abre possibilidades. Possibilidades, criar situações, buscar. Senta, igual o Reinaldo fala direto pra nós, ver o que a outra pessoa tá fazendo. Vê o que a outra pessoa tá fazendo e faz igual, faz diferente e tal. Mas o cara não abre. Se inspira. Não adianta, você bate, você fala, N coisas. Não adianta. Chega a ser revoltante, porque a pessoa, ela depende de vendas. E venda tá no sangue. Claro. Se você não faz algo diferente... Meu amigo, tchau, vai ver de CLT. Eu não lembro de... Eu tenho um problema de memória, viu? Até tomar água, que você está ficando nervoso agora com quem quer que seja. Respira. Até vai quebrar essa... Mas eles vendem por eu sei. Eu não lembro quem foi aqui. Não sei se foi o Alencar. Alguém comentou assim que, às vezes, as pessoas têm a mania de transferir o problema para o outro. Né? Tipo assim, eu não vendi, não foi por minha causa, foi por sua causa. Foi o Eduardo. Assume a responsabilidade. Eu não lembro quem foi exatamente, mas falou isso. Episódio 28. E é verdade. Falei, Eduardo. Acaba se vitimizando, mas não foi eu que não vendi, foi você que sentou lá na mesa. Mas peraí, eu fui lá tentar te ajudar, não é minha culpa. Eu acho que tem muito disso. Aí eu queria entrar num outro ponto com você. A gente falou das mais conhecidas, né? Acho que aí não tem muito o que fazer, mas a gente tem algumas redes que as pessoas usam. Eu acho que são duas bem diferentes entre elas, mas que têm importâncias hoje muito grandes, né? Que é a TikTok. TikTok é uma rede... Num primeiro momento, eu pelo menos tinha uma leitura que é uma rede da bagunça, né? Bagunça total. Era trends, dancinhas e musiquinhas. Até hoje eu vejo muito trends, dancinhas e musiquinhas. Mas mudou bastante, a ponto da diálogo. Começaram a anunciar também os produtos no TikTok e vender. Já passagem. TikTok já vendeu. Já vendeu, para deixar bem registrado isso aqui. E uma outra mais séria ainda, que eu acho que nem todo mundo aprendeu a trabalhar com ela, que é LinkedIn. Que é mais... Se nós estamos falando de uma... Não é a palavra que eu queria usar, mas talvez para pegar bem no coração da veia, uma falta de profissionalismo, né, em cima de um uso de uma rede social. Quando a gente parte para uma rede que o profissionalismo tem que imperar do começo ao fim, que é um LinkedIn, por exemplo, as pessoas não estão, às vezes, nem preparadas para trabalhar nela, porque exige um outro nível que é a plataforma mais séria, né, Rica? É uma plataforma executiva, quase, né? Como se fosse as pessoas estão né? lá para falar de... Não é para ficar vendendo, né? Para contar coisas... criar conexões. Literalmente, criar relacionamentos de network, essas coisas. Essa questão, o LinkedIn, às vezes a gente vai, nesses projetos de mais alto padrão, a gente vai pesquisar sobre a pessoa, a gente consegue... a vida do cara tá ali. O cara...
faz um texto, quem ele é, o que ele trabalha e tal. Isso, é um currículo, né, online. Isso faz com que você possa ter também... Não é que você vai chegar lá, você é o diretor da multinacional, da empresa tal. Não, você vai ter situações que vai ter... Às vezes o cara é corintiano, sabe que o cara é corintiano, pô... Você vai criar a situação pro cara vir pro seu lado. Lógico. Entendeu? Tá lá, e o LinkedIn te dá insights do que você pode fazer. Aí você vai pesquisar lá, você vai ver a pessoa tal, você vai ter lá. O cara que é um cara que tem um bom posicionamento, um trabalho, é isso. Você já sabe o que você pode fazer para vender. Isso é uma forma de usar. Então, exatamente. É exatamente o que você está falando. Isso você está falando de quem está olhando. Por exemplo, eu sou o profissional e estou olhando para quem eu quero vender. Agora coloca do outro lado. E eu quero me posicionar agora dentro do LinkedIn. Então, eu não sei se você tem... Você tem LinkedIn? Tem LinkedIn? Eu tenho, mas o meu tá na mesma coisa. O meu deve estar deve ter lá de quase de adolescente. Mas... Ontem, praticamente. Mas, assim... eu sei... Orkut, eu nem puta, tive eu adorava Orkut. Nunca joguei aquelas fazendinhas do Orkut. Nem cheguei a ter, porque eu nem era ligado nisso daí. Mas, assim, por exemplo, era maravilhoso. Deixa o TikTok por último. O LinkedIn. Concordo com o que você falou, então muita gente sabe que é uma forma de você tentar entender melhor o seu cliente, principalmente, talvez nos imóveis um pouco de alto padrão, quando você está tratando com investidores, empresários, porque te dão bastante dicas do que você pode abordar, até onde você pode chegar com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, os corretores, os profissionais, corretores, gerentes, diretores, quem quer que seja, em qualquer nível hierárquico aqui na empresa, as pessoas podem entrar também no LinkedIn e criar os seus perfis no LinkedIn e usá-los também a seu favor para criar também autoridade em cima do seu negócio dentro de uma rede que todos os que estão lá estão procurando criar autoridade sobre os seus negócios. Né? Então, você tem lá, que nem você colocou, você tem profissionais de RH que ficam postando conteúdos sobre RH. Sim. Você tem profissionais de marketing, você tem profissionais de venda, você tem profissionais de TI, você tem profissionais de tudo que não vendendo. As pessoas não estão lá vendendo. Elas estão escrevendo, elas estão postando conteúdo, montando a casinha para mostrar que elas são referência de conteúdo, que estou pondo conteúdo relevante para você ler. Para os corretores poderem fazer isso também, eles precisam mudar também a sua forma de trabalho e começar a criar conteúdo, saber criar conteúdo. Aí implica tudo que a gente está falando aqui. Tem que ter português, tem que saber usar umas fotos bacanas, não sei o que lá. Eu preciso ter propriedade no assunto. Você acha que as pessoas usam LinkedIn com todo o potencial que a gente poderia usar? Não usa. A gente estava falando até agora, a gente precisa atualizar. E é o que a gente falou. Tem que se atualizar, cara. Não adianta. Isso eu falo pra mim, porque o erro, igual a gente tá falando agora há pouco, tem que assumir a responsabilidade. Sim. Se você não assumir a responsabilidade e falar, não, peraí, eu preciso mudar isso aqui. Porque às vezes tem gente que deve estar entrando no nosso LinkedIn lá. Lógico, agora. Inclusive, agora mesmo. Até chegar, a gente já mudou. Que foto que a gente tá usando lá? Já mudou. Aí entendeu? tá de óculos escuros, cabelo de lã. Entendeu? Já mudou. E isso faz com que a pessoa entenda que ela precisa estar atualizada. Sim. Entendeu? Porque se você, meu amigo, sendo sincero, se você não se atualizar, você vai ficar para trás e não vai vender. Às vezes a gente tem... Claro que tem muitas pessoas de antigamente que hoje vendem muito bem, ainda mais... estão como diretor, dono de empresa e tal. Mas tem gente antiga, que era inclusive até na nossa empresa, que o cara não vende mais como ele vendia antes. E por quê? Será que é algum relaxo ou realmente não quer mesmo? Então, cada um tem seu problema. Mas em cima disso, se tá, tem que fazer acontecer. Sim. Né? Às vezes, esses 30%, 40% a mais que a gente precisa de venda, tá nisso. Entendeu? Tipo, posicionamento que o Eduardo falou aqui, em questão de gestão. Na gestão de você olhar para os seus corretores, pô, será que você está fazendo algo legal? Entendeu? Tem que nem você. Se você não sabe fazer, vê alguém que sabe, né? Você entra com alguém que sabe. E às vezes não é ser chato. Claro que tem gente que não tem tempo nem para fazer, para você saber. Para mim poder dar um curso, um exemplo, para os meus corretores, para os gerentes aqui, para quem quiser, demora em torno de 3-4 horas. Eu fazer assim algo ainda de uma rede social, entendeu? Porque tudo liga. É um copyright diferente, esse feeling de você captar o cliente rápido, é um vídeo, o público, tudo isso tá em um só, entendeu? Então, para que você faça dessa forma diferente, precisa entender todo o jogo, é igual o truco. Sim.
E Não adianta. Tem que entender o processo. Tem que entender só uma o coisa, processo. porque já chamaram a gente aqui de muito técnicos, né? Só explica o que é copyright. Copyright. Porque eu já recebi uma bronca aqui, através dele, que falaram que eu sou muito técnico. Porque às vezes eu falo umas coisas que as pessoas não entendem. Então, Isso aí tá até... o que é um copyright para as pessoas Copyright entenderem? é a forma como você descreve o seu texto. E tem um contexto em várias coisas, né? A chamada, um exemplo. Você está fazendo um anúncio e você vai colocar lá o primeiro título. Eu vou colocar, um exemplo, Vila Prudente. Pô, beleza, tá bom, Vila Prudente, mas onde? Né? Tipo, mora na Vila Prudente, próximo ao metrô. Sim. Isso já... Né? Já Vai abrindo. É quase uma técnica de redação. Técnica de redação. Nem um exemplo. Poucas unidades. Aproveite. Agora vamos para o outro lado. Me chame na mensagem. Entendeu? Isso faz com que o cliente entre no seu anúncio, na sua publicação. E Rafa, eu não sei se... Assim, o Rivelino falou umas coisas que para mim faz muito sentido, porque eu sei que ele trabalha muito ativamente, não só com isso, mas com os anúncios. E tem uma coisa que é muito específica para quem faz anúncio, que é duas palavrinhas que aparecem que chama assim, ver mais. Ver mais. Que aparece O botãozinho. justamente nesse texto que ele está falando. Então, qual que é a preocupação deles, né, que fazem anúncios? De que antes do ver mais esteja a essência do anúncio. Para a pessoa clicar lá. Para a pessoa clicar no ver mais. Que seja uma Então, coisa não que chama atenção. Não que dê adianta você vontade ficar de ver. gastando blá, blá, blá antes do ver mais, porque senão não chama atenção. Lembra, de novo, referenciando o que você falou do Boassa aqui. Não adianta você gastar blá, blá, blá antes do ver mais. Blá, 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 inútil. Porque se aquelas duas linhas, é isso, né? 2, 3 linhas, não chamar atenção, é só um scroll, é só um dedinho mais pra um. cima, já passou o negócio. Se colocar no lugar do cliente. Então, quando você tá ali olhando. não é só escrever, não é só foto, é técnica para muita coisa, né? Rede social para brincadeira, né? Seja ela qual for, é uma coisa. Rede social para profissional, para trabalhar, para usá-la como forma de trabalho, independente se você está fazendo anúncio ou não, tá? Ainda nem cheguei nesse ponto aqui. É outro paranauê. Porque assim, tudo que você escreve, tudo que você posta, as opiniões que você dá, os comentários que você dá, eles viram autoridade para quem está te seguindo. Se as pessoas seguem você, por exemplo, e pensa assim, quando eu tenho uma rede social lá que eu tenho, sei lá, 1.000 seguidores, e eu ponho lá uma foto do decorado da Vila Ema, quando abriu o decorado lá, já abriu o decorado, as pessoas vão ver aquela foto, se elas acharem legal, elas vão ler o que eu escrevi sobre a foto. Se eu falar que o apartamento é uau, elas vão talvez concordar comigo, porque elas veem em mim aquela autoridade. Se eu esculhambar, elas vão concordar comigo, porque elas não estão vendo. Elas estão indo no meu flow, no que eu tô falando. Né? É o que acontece com os influencers. Os influencers, o que eles vão lá e falam assim, olha, aqui esse prato de arroz e feijão é o melhor arroz e feijão do mundo. Vai um monte de gente lá comer aquele arroz e feijão. Porque as pessoas criaram autoridade para falar assim, olha, eu manjo de arroz e feijão. Esse aqui é o melhor arroz e feijão do mundo. Vamos lá, vem aqui comer que vocês vão gostar. Vai um monte de gente comer arroz e feijão lá. Porque as pessoas acreditam que aquele arroz e feijão é melhor. Sim. Então, a partir do momento que eu quero influenciar, vamos mudar até a palavra, não sei mais autoridade, mas eu quero influenciar o comportamento de quem quer que seja os clientes, seja a minha família, seja os meus amigos, no meu negócio, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu escrevo. Isso vai do início ao fim, porque não é só você fazer ou não, você vai ter que vender, ter que sentar com o cliente e fazer acontecer. Exatamente. Você está aqui, o tete a tete. Vou falar de uma situação que aconteceu no auge da Tatuapé. O cliente entrou no nosso anúncio, viu lá todo esse copyright. Não sei se eu tô falando também certo, mas é isso aí. O cara entrou lá, a mulher entrou lá, né? Uma chinesa, inclusive uma chinesa, não sabe falar direito, mas viu o anúncio, viu o vídeo, tal. Entrou lá, foi negociar no lançamento. E você vê, essa autoridade que é trazida, nós trouxemos no vídeo, ela também vai na mesa, né? Que é na hora de negociar. Então, ali negociando com a cliente e tal, e a cliente sentindo a autoridade na forma da gente falar. E você sabe como que é, às vezes, né? É muito rígido na questão da negociação. Mas, uma hora ela falou assim, olhou pra mim e falou, nesse preço eu não compro, eu vou embora. Falei,
pode levantar que você vai ficar sem apartamento. Quem poderia fazer isso? Será que às vezes um corretor que está assistindo tem essa autoridade para fazer? Mas não é somente ali, é igual a gente estava falando, é o intelecto da pessoa. Sim. Ela vê que você é uma pessoa diferente. Ou tá te testando também. Né? Ou tá testando. Então, ela vê que você é uma pessoa diferente. Então, se você não segue esse script do início ao fim, ela não vai te passar essa... Às vezes você pode perder uma venda porque você não seguiu isso. Porque não adianta você criar uma figura só digital, se na prática Não é adianta. diferente. Aí eu falei pra ela, tá bom, você vai ficar assim. Então, olha o tanto de gente que tá comprando aqui. Tá acabando as unidades. O que tem é essa e mais uma. Aí ela olhou, tá bom, beleza. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela foi, ele saiu. Quando ela saiu, ele ligou e falou, não, vou ficar com o apartamento. E se a gente não tem esse posicionamento? Sim. Ela ia querer mais desconto e pode ser que ela não ia comprar. E aí, antes da gente só, acho que vale a pena até a gente pegar Tem mais anúncio, uma pegar uma aqui. dica de anúncio. Sim. Mas e TikTok? O que você acha de TikTok? TikTok, ainda as pessoas usam ele, talvez da forma errada. Tá fazendo dancinha lá? Dancinha. Tá fazendo Eu vou te falar uma coisa. Eu vi uma coisa no TikTok ultimamente. Imagina o Ricardo fazendo dancinha. Eu nunca fiz. Olha, para dizer que eu fazia com a Mari. Eu fazia com a Mari quando ela era pequenininha, porque ela gostava muito. Eu fazia muita dancinha com ela, muita trend com ela. Mas tem um vídeo, que acho até vale a pena vocês procurarem, só para vocês entenderem a dimensão do negócio. A Gap, tem uma história da Gap. A Gap ela tem um comercial que saiu, uma coisa assim, que é de um grupo de meninas, um grupo musical, chama Catsy, se eu não me engano, que elas cantam uma música e tem uma coreografia que fica passando na loja da Gap. Então tem tipo um telão na Zara, acho que tem isso também, tem um telão e fica passando nos comerciais. E aí as pessoas começaram a repetir aquela coreografia. Repetir. E aquilo virou uma trend. E, tipo, zilhões de pessoas dançando a mesma coisa. E usando a roupa da marca. E aí começaram não só por fazer a repetição da coreografia, mas começaram a fazer a repetição da coreografia com os logotipos Que legal. da Gap. Eu falei, nossa, Ótimo gente, case. que doideira. Que doideira. O alcance que as redes tomam, Pois né? é. Às vezes Que viraliza. né? viraliza muito rápido o negócio. E as estratégias até usando esse Gap que você está fazendo Gap. aí, as estratégias não é a mesma que você usa no Instagram. Que você usa no TikTok, são estratégias diferentes, né? O TikTok é um vídeo mais rápido, tipo, não que o Instagram também não seja, mas é um vídeo mais, às vezes, mais extrovertido, algo que faz É que o TikTok viralizar. conseguiu fazer sucesso com vídeos verticais que o Instagram não novidade, conseguiu E as duas... e o YouTube também não. também não. E todas as redes sociais têm o seu lado bom Aquele e o lado ruim. Você acha que aquele vídeo da caixa d'água funciona? Caixa d'água. É aquele que a pessoa, vira a caixa d'água, tem uma pessoa... Agora eu sei. Sim, aqui sim, temos joga um mar de oferta. Tudo é válido. Tijolada na concorrência. Tudo é válido. Quem foi que fez esses dias, cara? Eu já vi vários desses daí. Eu tô esperando já que vão fazer isso com a gente fez aqui. esses dias aqui um vídeo legal. No contexto que eu vou lembrar. Mas Eu já mandei pro Ribeiro alguns daquele, um rapazinho que ele faz uns anos. Fantástico. O cara, ele é um rapaz aí, nem lembro o nome dele, mas tá fazendo um monte de anúncio de várias coisas que fantástico o cara fazer. Ele criou uma personalidade dele, uma persona para fazer esse tipo de anúncio e funciona. E ele tem milhares de seguidores, milhares de pessoas que veem os vídeos dele de N produtos diferentes. Então, assim, de novo, as pessoas, quando elas resolvem fazer, elas criam uma identidade e uma autoridade na rede que elas resolverem trabalhar e elas conseguem profissionalizar aquela pessoa, aquela autoridade que elas estão desenhando para aquela rede, o sucesso é uma coisa talvez premeditada dentro disso de acontecer. falta essa visão, porque sozinho a gente não consegue nada. Tem os corretores que estão vendo aí, os gerentes e tal. Falta a visão da pessoa fazer. No entanto, que você pode pegar um rapaz que vende popular, um exemplo, tem um influencer legal que vocês podem... Bira. Vamos lá, ele tá lá, ele vende popular, ele se veste da forma do público popular e vende bastante. E é natural, né? Natural. O que é real vende, Natural. né? Você me fez lembrar um outro cara que acho que é um chinesinho,
que é do Busca. Busca. Acho que o Zé Carlos que me mostrou. Tá estourando. Que ele vende coisa e ele é muito engraçado. Ele fala e ele fala... o chinês dele. Ele fala o português com o chinês lá dele. E, meu, muito engraçado. Isso aqui é muito barato. Tem que fechar. Isso Aproveite hoje. Estourou a loja dele, tá aí. Porque é original. As pessoas estão cansadas da mesma coisa. É o que a gente tá falando quando em- alguém consegue fazer alguma coisa, falar da mesma coisa de uma forma diferente, as pessoas se encantam e começam a seguir. O fabricado, você levanta o dedo. Você puxa o dedo. Igual aquele cara que fala, não é pela venda, é pelo sonho. Alguma coisa assim. E o cara pula na piscina. Você tá ali mostrando o apartamento, você pula lá na piscina. Entendeu? Só que isso aí ele fez. Aí você tem que ver e fazer algo diferente. Exatamente. Porque não todo é mais mundo... novidade. Porque o algoritmo vai entregar o que você quer ver. Entendeu? Então ele tá ali, o cara pula na piscina. E vai de paraquedas. E vou te falar uma coisa, do pra prédio. fechar essa história aí, pra você passar pro próximo ponto. Os corretores estão ficando criativos, cada vez mais criativos. A gente veio numa enxurrada de conteúdo, de vídeos. Me falo porque eu recebi ligações até da Diálogo falando desses vídeos. No Parque Vila Ema, no Butantã, no Alameda. A Todos esses criatividade dos corretores está ficando cada vez melhor. Os vídeos estão Também ficando acho. cada vez mais profissionais, não de O outro que qualidade esses de dias edição. fez, colocou uma venda mas na mulher. do aí, que pô, fazer ficou legal, de transições Paulo. de tela e de vai pra cá, vai pra lá. Então, as pessoas estão acordando pra isso. Elas estão buscando Eu vejo essa formas evolução. diferentes. E de é o fazer conteúdo. investimento. O pessoa está investindo na empresa Porque dá dela. certo. Porque na hora que dá o resultado, a hora que você vende a seu primeiro apartamento, a hora que você recebe o primeiro contato, fala assim, olha, vi o seu post, vi o seu vídeo, ou um comentário assim, olha, queria mais informações, você começa a se motivar. Poxa, eu não gastei nada, só de ter agora escrito uma coisa na minha rede social, eu recebi um contato. Faça Meia hora atrás, um cliente me chamou em um vídeo que eu postei há 3 meses atrás. Olha só. Tá aqui, ó, e não tá sendo pago, não tá virando. Tá aqui. Legal. Orgânico. Isso é legal. E olha, vamos parabenizar os corretores. Eu vi gerentes também fazendo muitos vídeos legais. Você também é um que não para, né? para. Até porque Não tem você que tá parar, aqui. porque E parabéns. Estamos alcançando. Quando a gente começou essa loucura aqui, a gente tava chamando o pessoal para seguir, começar a usar mais o Hipnobox. Nós vimos até brincadeira do Correia, ele colocou num post nosso no Instagram a respeito do episódio dos remas, que foi com o Ezequiel. O rei dos remas, parabéns, Ezequiel. E um ícone que era dos remanescentes falando de Hipnobox. Sim. Ele falou de Hipnobox e hoje você, né, a gente falando sobre presença digital, falando de uma coisa que eu tava comentando com o Ricardo comenta comigo, a gente fala muito sobre isso. O pessoal realmente melhorou muito, tá em outro nível, fazendo vídeos criativos. É o que a gente tá falando, tá tudo fácil. O cara só não faz se ele não quer. Pô, tira dinheiro do bolso. Vai investir. Parabéns, A empresa, corretores, até parabéns. A gente fala os corretores, mas a empresa também, né? A empresa precisa investir mais nos corretores, colocar mais dinheiro para, vamos fazer um curso. Quem quer fazer o curso? Vamos fazer um curso de profissionalizar, uma semana, né? Profissionalizante. Vamos fazer, porque, você tá vendo que os corretores estão fazendo vários vídeos. Bota dinheiro, vai trazer venda pra você ver. A venda do cara que olhou pra parede do outro prédio. Ou o cara que entrou aqui no store, comprou, ou um amigo que comprou, mas se a pessoa não sabe disso, como que ela vai fazer? Se ela não tem essa bagagem para poder fazer. Não vai fazer. E você sabia que você está falando mais ou menos aí... Passamos de uma hora de você dando as dicas. Voa, né? Voa, né? Você ficou nervoso no começo, mas agora... Até por causa disso, eu até queria te levantar um último ponto, né? Pra gente encerrar, porque quem não sabe, né? O Ivelino é um cara muito forte também de anúncio. Né? Então a gente tá falando aqui de presença, tudo. Por enquanto a gente não pensou nada muito pago, tudo, pelo menos na minha cabeça, tudo gratuito. Mas existe um viés também pago que os corretores, muitos corretores cada vez mais estão se especializando nisso, graças a Deus, né? Porque, como você falou, é notório, é futuro. O futuro é agora, né? O futuro já foi ontem, né? Então, alguns já estão até atrasados. E eu sei, né? Acompanho isso bem de perto com você, por sinal, o quanto a sua equipe trabalha com isso, o quanto o resultado da sua equipe tem com isso e quanto é uma preocupação sua, especificamente, em relação a isso aí. Que dica você dá pra galera, né? A gente teve uma aula aqui com os meninos muito, muito bacana
também, e a gente na época, né, até falou, puta, o Rivelino também é um cara super legal para trazer para cá. Mas que dica hoje, mas já estamos mais pro fim do ano, aí temos um monte de lançamento que vai vir para 2026, que oportunamente a gente vai falar aqui também. Que dica que você dá para esse pessoal que quer começar, não sabe nem por onde começar a trabalhar com anúncios efetivamente? O que essas pessoas precisam começar a pensar? Né? Dá o norte, a bússola. Dá o caminho das pedras, assim, Rapaz, bem inicial. Então, assim, primeiramente precisa ser humilde para querer aprender. Porque tem muitas pessoas que querem, mas não quer ser humilde para falar, não, pô, peraí, tô fazendo errado e preciso mudar. Então, a humildade vai te levar mais longe. E outra coisa também você se especializar em tudo que você quer fazer. Pô, não adianta você querer fazer um vídeo no decorado com uma câmera ruim. Claro que tem gente que não tem condição, mas usa o que tem, que nem o link do Drive, da Diálogo com decorado, você vai ter o vídeo lá do decorado. Já tem um produto Já tem um produto lá. E aí, poxa, peraí, como que faz isso daqui? Como você entrar com um colega seu, pedir ajuda. Porque o homem inteligente, ele pede ajuda. Lógico. A mulher inteligente vai pedir ajuda. Você vai sentar ali e falar, pô, peraí, eu preciso desenvolver, eu tenho dinheiro aqui, eu tô indo e tal, eu preciso fazer. Então, isso tudo é um conjunto de coisas que vai fazer a pessoa ir além. Então, as redes sociais, os anúncios, ele vai muito de você se adaptar ao mercado, ver o que o colega está fazendo, melhorar, mudar. Tudo ajuda para você crescer. E é isso, é a atenção. Os olhos, eles não cansam de ver, a gente tem que vender isso. Estar sempre aprendendo, se atualizando, vendo o que funciona para o colega, né? Sempre vendendo dessa forma, se atualizando, porque um exemplo é a IA. Você pega a IA. Tem IAs que fazem o seu vídeo, cara, sensacional, que vende muito. Às vezes não é uma entrada que você vai colocar no vídeo, às vezes é a sala que faz algo diferente, de você estudar a fazer isso, entendeu? Porque eu sempre fui assim. Pô, eu quero aprender isso, eu vou a fundo para querer saber. Sim. Né? E hoje tem 1000 oportunidades. Tem muita gente, às vezes, que até acaba enganando o outro para... eu faço isso, faço aquilo. Não, vê o que funciona e vai a fundo. Para de ficar se enchendo de um monte de coisa que não dá resultado. Para de ficar querendo o coach prático, 100% né? Que vai te dar o resultado. Não, seja prático. Porque aqui, você tem uma empresa que, graças a Deus, é uma empresa de sucesso. Diálogo, a gente não tem o que falar, tem os problemas, tudo, mas de vendas, a gente tem uma máquina que faz acontecer. Sim. Então, assim, você está num lugar, às vezes a gente vê corretor saindo, o cara sai, vai para lá, vai para cá, e volta. Por quê? Porque aqui é a máquina de vendas e faz um exemplo, a empresa que investe na sua rede social para você ter lead. Cara, e ainda, no caso assim, às vezes o cara ainda não vai a fundo para aprender. Entendeu? Então, você tem tudo na mão. É igual a gente tá falando, abrir a cabeça. Se a gente pudesse abrir a cabeça e entrar lá dentro assim, ó. Filha da mãe. Colocar o conteúdo. Vai, Vai, cara. Faz a parada. E tudo isso tem um contexto. Você tem uma boa gestão, não pegar o lead. O lead tem que ser o melhor lead da sua vida. A gente anda, às vezes, caraca, só lead ruim. Um monte de lead, só lead ruim. Faz a sua gestão. A gestão é uma coisa que eu vou falar aqui, vocês vão entender. O cliente, ele precisa da sua atenção. Sim. Só que se o cliente não te dá atenção, descarta. Tchau. Se você não tem atenção no cliente, você não precisa perder tempo. Você tem que ir atrás de quem quer. Só que para trás de quem quer, você precisa fazer. Sim. Precisa ofertar, precisa ligar, precisa fazer anúncio, precisa isso. E tudo é um contexto. Tudo é um contexto. Igual a gente teve esses dias um podcast dos meninos falando... O anúncio, aí tem isso, tem aquilo, mas tudo se conecta. É um tete a tete, é uma ligação que você faz para um amigo. Tudo tá interligado, né, Riva? Tudo tá interligado. Então, a venda, ela é isso. E a dica que eu dou é você ser humilde e aprender. Porque até mesmo no mais alto escalão que a gente tem na empresa, precisa se adaptar. Porque senão, fica para trás. E é isso. Certo? É isso. Bonitinho demais. Muito bom. Parabéns, Riva. Meus olhos estão cansando de te ver. Só o contrário do que ele tá falando aqui. Os olhos não cansam. Contraste, né? Tá cansando. Contraste, né? Tá precisando de férias já. Mas, Veneno, antes, assim, ó, agradecer aqui, em nome de... Enquanto o Rafael pega aí, a gente tem um... Lógico. Um trem aqui pra você. Boa. Né, mas...
valeu por ter aceito mais uma vez o convite de ter vindo aqui com a gente. A gente realmente estava esperando uma oportunidade de uma pauta que realmente Eu participei. fosse substancial, né? substancial para você, porque você é um cara de conteúdo, um cara que manda muito bem aqui na empresa. Então, de novo, dispor de tempo a gente sabe que é sempre uma dificuldade. Então, valeu por ter gasto essas 1h30, 2 horas aqui com a gente. Tenho certeza que para todo mundo que está assistindo aqui foi extremamente produtivo. Eu que Riva, agradeço. obrigado pela oportunidade da gente estar trocando ideia, de você estar mostrando um pouco do teu conhecimento, estar dividindo um pouco do teu sucesso, né, Rica? Sim. E também a gente está aprendendo um com o outro, tendo uma troca legal, experiências. Eu acho que você, não sei a idade que você tem, você deve ser super jovem. 28 anos. 28 Parece. anos. Uma barba branca. Louco? Rodando senhora. Preguiça. Você tem uma equipe extensa, né? Pai de 30 pessoas aí. É. E eu Pequenininha. que não são. E uma pequenininha. E eu não sei como você parece ser tão calmo. Então você faz yoga? Não. Não? É Deus. Meditação? É Deus. É Deus. A melhor. Falar em relação a isso, a gente tem pessoas, né? É gestão. Então, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem a sua família. Então, a gente se preocupa em relação a isso. E a paz não tem outra forma. O único caminho é a gente ter uma comunhão com Deus, é o que importa. Te desejo muito sucesso. Vambora. Obrigado por tudo. Mais ainda. Mais ainda, obrigado por essa troca e Deus fico nos feliz abençoe. que você curte Bora. o podcast, hein? Falou assiduamente aí dos episódios. Viralizar. Vamos isso aí. viralizar. Valeu. E é isso aí, mais um, meu parceiro e amigo Mais uma, Ricardinho. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite pra todos aí, ó. Curtam, compartilham, manda aí pra todo mundo que vocês conhecem, porque cara manda muito bem. Como todos os que a gente traz aqui, que a gente quer mudar aí de novo o pensamento de vocês. Certo, É isso Rafinha? aí, tamo junto. Pessoal, até o próximo JDcast. Não Boa noite pra perca. todos. Beijo, seu lindo.